Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial. Eu sou o Ricardo Arraes. Pessoal, seguinte, esse vídeo novo aqui que a gente vai fazer é um vídeo que eu acho que muita gente vem se perguntando, né? Até porque tá ganhando muita mídia o assunto, né? As cultivares da Embrapa do açaí tá ganhando aí espaço na mídia e todo mundo tá sabendo sobre isso. Então nada mais justo do que a gente fazer um pouco falar um pouco das duas, fazer um comparativo entre as duas, BRS Pará e BRS Pai d'Égua. E também vou falar um pouco da nossa experiência, tanto em viveiro quanto no campo, a diferença que a gente notou entre elas, tá? Pessoal, isso aqui, a nossa experiência, eu vou falar aí ao longo do vídeo que não é uma comprovação científica, tá certo? Não tem caráter científico a nossa experiência, porque, enfim, por mais que a gente tenha sido criterioso em algumas partes, a gente não documentou isso e tudo mais, enfim. Na época a gente não teve tanto essa ideia de fazer essa documentação tão, vamos dizer assim, criteriosa como tem que ser um artigo científico. Mas eu acho que é válido eu compartilhar com vocês, né? A gente sempre está com a porteira aberta, mostrando as nossas experiências, mostrando o que a gente passa, então nada mais justo do que eu falar sobre isso também, tá bom? Então vamos hoje falar um pouco sobre as cultivares BRS Pará e BRS Pai d'Égua, que são as cultivares de açaí da Embrapa, certo? Pessoal, só dando alguns avisos paroquiais aqui, né? Quem já conhece o canal sabe que a gente produz e-books com nosso conteúdo, com nossa experiência, né? A gente coloca tudo que a gente sabe, tudo que a gente usou para produzir, para fazer o nosso plantio de forma geral nesses e-books. A gente vai estar lançando um de adubação do açaí, então não perde. Mas hoje o que a gente tem lançado já e tá show de bola é a nossa produção de mudas de açaí de alta qualidade, tá, pessoal? Então, vão lá no nosso site, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Adquire o seu, tá certo? É um preço de R$60. Eu garanto para vocês que não faltam detalhes sobre produção de mudas de açaí nesse livro. É por isso que eu fiz e-books separados, pessoal, para detalhar o máximo possível e deixar a pessoa 100% preparada para produzir mudas de alta qualidade, tá certo? Porque para a gente ter um plantio produtivo, né, um plantio aí que vai ser financeiramente compensatório para a gente tem que ter as mudas, é por onde começa, né? É basicamente por onde começa a nossa caminhada aí com o açaí, tá bom? E pessoal, primeiramente, né, eu queria pedir para vocês que não deixem de fazer isso agora, se inscrevam no canal, clica no botãozinho de curtir aí, vocês não têm noção, pessoal, do quanto isso me ajuda, tá? Deixa um comentário também se você tiver alguma dúvida, e para eu saber também o que você achou do vídeo. E segue o nosso Instagram, a Fazenda Imperial, tá bom? Segundamente, pessoal, agora nossa fazenda tem um site, tá certo? A gente tem um site, www.afazendaimperial.com.br, tá aqui em cima, ó, aqui em cima, tá certo? Vou até mostrar para vocês, sai um minutinho aqui para mostrar o nosso site, como ele tá show de bola, cara. Tá muito show esse site. Eita, travou um pouquinho aqui só para mostrar para vocês. A internet tá uma porcaria. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, tem de tudo. Tem a nossa biblioteca, onde vocês conseguem ver nossos e-books. Tem a nossa biblioteca de vídeos, cara, que eu mostro todos os vídeos para vocês do nosso, que a gente cria aqui. Tá tudo organizado, ó. Deixa eu clicar aqui na parte de vídeos para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tudo que vocês encontram aqui no YouTube, pessoal, lá no nosso site, tá 100% organizado. Então, é só ir lá. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. A internet não está colaborando, mas ignora essa parte, ó. Mas aqui eu tenho conteúdo sobre o açaí, sobre maracujá, sobre estratégia digital, reviews de produtos. E eu tenho aqui, ó, tudo separado por tópico. Se eu quiser saber alguma coisa de planejamento do plantio, ó, eu clico aqui e ele abre para mim vários vídeos aí sobre planejamento de plantio de açaí, tá? Então, galera, não perde tempo, vai lá. A gente tem nossa biblioteca de e-books e tem agora também a nossa loja, pessoal, com produtos da fazenda. Inclusive, eu estou usando aqui uma camisa, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Deus abençoe o açaí. É uma das nossas camisas que a gente tem aí na nossa loja. Qualidade de reserva, tá, pessoal? É diretamente da fábrica da reserva que vem essas camisas. E tá cheio, cara. Só camisa top, de qualidade top, ó. Só mostrando para vocês aqui.
tá? Então, vão lá, visitem nosso site, adquiram seus produtos, ajudem a gente e eu garanto para vocês que é tudo de extrema qualidade, beleza? Então, bora voltar aqui para o nosso slide. Acesse nosso site, tá aqui o link dele e vai estar na descrição do nosso vídeo também, tá? E, pessoal, a gente também tem um clube de membros do canal agora, que a gente vai lá, produz vídeos exclusivos para os membros, né? Dá prioridade na resposta de comentários, as respostas que os nossos membros quiserem, a gente vai responder em vídeo, tá bom? E é um valor de R$8 aí por mês, pessoal. Tem um botãozinho aqui por baixo escrito Seja Membro, aí você clica nele, se torna membro do canal e você vai ter acesso a tudo isso. Vocês acham que eu já abro o jogo aqui, que eu sou extremamente detalhista aqui dessa forma? Imagina no nosso clube de membros, tá bom? Então, vai lá, é muito bacana. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. Show de bola? Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, vamos começar a falar aí sobre cultivar, né? A gente tem que embasar um pouquinho vocês. Eu já tive uma live sobre isso, mas eu acho interessante eu reforçar isso aí para ficar bem claro, tá certo? Eu não posso começar falando de cultivar sem saber o que é uma cultivar. Então, vamos lá. O que é uma cultivar? Pessoal, cultivar, apesar de a gente ter aportuguesado um pouco esse termo, ele vem do inglês de cultivated variety, tá? Ou seja, variedade cultivada em português, tá bom? Aí a gente juntou, pegou uma parte de cultivated, outra parte de variety e juntamos em cultivar, tá bom? Então o que acontece, pessoal? A gente tem aqui uma variedade cultivada, tá certo? E eu aproveitei para pegar uma definição aqui do Nietzsche da UFRA, tá certo? Do site deles lá, que eu acho que explica isso aí muito bem, de uma forma, e eu achei extremamente claro, apesar de ser uma explicação técnica, achei extremamente claro e eu decidi compartilhar com vocês, tá certo? O que é uma cultivar, no final das contas? O que é essa variedade cultivada? São novas variedades de plantas de diferentes espécies e gêneros vegetais que destinam-se à produção agrícola e resultam de programas de melhoramento vegetal, conduzidos pela pesquisa pública e pela iniciativa privada. Certo, pessoal? Esses programas de melhoramento vegetal são de longa duração, sendo que a obtenção de uma cultivar leva de 8 a 12 anos para espécies anuais e de 20 a 30 anos para espécies perenes. Então, pessoal, a gente já percebe aí que para a gente produzir uma cultivar, né, isso que vocês estão vendo, esses produtos da Embrapa, BRS Pará, BRS Pai d'Égua, foram fruto de programas de melhoramento vegetal, tá certo? De longa duração, tá certo? Então, a gente tem sempre que respeitar muito o trabalho da Embrapa, louvável, é um trabalho incrível que eles fazem, a gente não estaria tão avançado na agricultura e no agronegócio como a gente está hoje no Brasil se não fosse pela Embrapa, tá certo? Isso eu digo com muita certeza. Eu acho que todo mundo aqui tem uma dívida muito grande com a Embrapa. Se Deus quiser, um dia a gente vai pagar, tá bom? E a gente consegue ter uma noção do que é esse trabalho aí de cultivar. Mas a gente também tem que fazer uma pequena diferença. O que é cultivar e o que é espécie, né? É o seguinte, pessoal, vamos dar um exemplo para ficar bem prático, bem, vamos dizer assim, palpável, né? Quando a gente fala de açaí, pessoal, a gente tem várias espécies, tá certo? Como o Euterpe oleracea, que é justamente o açaí de touceira, o açaí que perfilha, né? Esse açaí que justamente as cultivares da Embrapa derivam, tá certo? Nós temos também Euterpe precatória, Euterpe edulis, tá certo? Então, a gente está falando aqui sobre espécies de açaizeiro, tá bom? São espécies que existem na natureza, que não foi nenhum tipo de fruto aí de trabalho genético, nada do tipo. Pode até ter sido fruto de evolução e tudo mais natural, mas no fim das contas são fruto de criação natural, tá, pessoal? A espécie, beleza? E aí o que acontece? O programa de melhoramento realizado pela Embrapa para a obtenção dessas cultivares foi realizado sobre a espécie Euterpe oleracea. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, BRS Pará e BRS Pai d'Égua são cultivares da espécie Euterpe oleracea,
tá bom? Falando assim, bem a grosso modo, para que fique assim, principalmente falando aí de pessoa, fazendo uma explicação bem simples disso tudo para vocês, tá? Então, um exemplo aqui, eu tenho uma espécie e eu tenho as cultivares sobre essa espécie. Beleza, pessoal? Ou gênero, enfim, como ele explicou lá no início, na definição. Mas eu estou querendo botar de uma forma assim bem leiga para que todo mundo fique, para que fique bem claro na cabeça de todo mundo, porque eu não estou falando aqui, obviamente, só com engenheiros, só com técnicos agrícolas. Estou falando com produtores e pessoas que, inclusive, querem se tornar produtores, que estão querendo entrar no agronegócio. Então, eu acho que é muito importante falar isso da forma mais clara possível, mais simples possível. Beleza? Então, cientistas e profissionais da área, por favor, me deem essa licença para poder falar de uma forma um pouquinho mais simples, tá bom? Show de bola. Mas então, a gente já entendeu o que é cultivar, qual é a diferença de cultivar para espécie, mas por que no final das contas, a Embrapa ela escolheu a Euterpe Larácea para poder fazer esses trabalhos de melhoramento, né? Pessoal, ele não deixa muito claro, tá certo? Eles não falam, nós escolhemos a Euterpe Larácea por conta disso, pelo menos não nos documentos que eu li, tá? Inclusive, eu vou deixar todos os documentos que eu estou citando, que eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que todo mundo acesse. Tá tudo lá no repositório da Embrapa, tá certo? Então, não tem muito mistério, é só ir lá e pesquisar, mas eu vou deixar já o link para vocês, tá bom? Então, eles não deixam muito claros por que eles escolheram a Euterpe Larácea. Mas, a gente sabe que a Euterpe Larácea, ela tem... eles citam isso e a gente sabe que aqui na nossa região, ela tem uma grande relevância, tanto economicamente falando, porque realmente ela na grande parte da Amazônia e tudo mais, ela predomina nas áreas de várzea e tudo mais, e ela representa aí uma fonte de renda vital, uma fonte de renda aí principal para as populações ribeirinhas, para as populações aí que vivem da agricultura, né, da agricultura familiar, enfim. Então, tem uma relevância econômica. No nosso e-book, inclusive, eu falo muito sobre o mercado do açaí. Eu tenho um vídeo sobre o mercado do açaí também que é muito interessante. Depois eu coloco aqui na descrição também para vocês, tá? Então, mas além dessa relevância econômica, pessoal, tem também a relevância nutricional, tá certo? O que eu quero dizer com isso? O açaí é um dos alimentos mais consumidos aqui na nossa região. E não estou dizendo consumido esporadicamente, estou dizendo como realmente refeição. Ele substitui várias refeições de muitas das pessoas que moram aqui na nossa região, tá certo? Seja por necessidade, realmente, porque é um fruto aí que a gente encontra em abundância e a pessoa consegue sobreviver se alimentando dele, até pelo alto poder nutricional que ele tem, né? Mas também como opção. Aqui a gente tem o costume de almoçar, jantar, muitas das vezes, tomar um lanche da tarde, sendo o açaí, tá bom? Então ele tem realmente uma grande relevância aqui na nossa região, tá? E a capacidade dessa espécie de perfilhar, que as outras não têm, tá bom? Então, eles falam muito sobre essas características dessa espécie, mas eles não falam, não deixam claro que foi o motivo pelo qual eles escolheram essa espécie, tá certo? Pelo menos não nos documentos que eu li e estão todos na descrição, tá bom? Então, eu coloquei aqui só para a gente entender um pouquinho a importância da Euterpe Larácea, por mais que a gente não tenha um motivo claro por qual ela foi escolhida, certo? Então, antes, pessoal, da gente começar a falar sobre as nossas cultivares, a gente tem que ter algumas informações, ter conhecimento sobre algumas características do açaí nativo. Para quê? Para que a gente possa comparar com as nossas cultivares. Obviamente, se a gente quer melhorar algo, né, a gente tem que ter antes um parâmetro, né? A gente tem que ter conhecimento sobre quais eram as condições atuais para a gente poder melhorar. Isso aí eu acho que é lógico, né? Então, a gente tem que conhecer um pouco as características do açaí nativo, tá bom? Qual é o açaí nativo? É aquele que não tem nenhum tipo de trabalho de melhoramento, como foi feito nas cultivares, tá certo? É um açaí que a gente encontra na mata, que foi fruto aí de desenvolvimento natural, enfim, certo? Então,
que não tem nenhum tipo de manejo muitas das vezes. Tem muita gente que aproveita e faz manejo das áreas de açaizal nativo, tá? E consegue melhorar alguns aspectos, como eu vou falar para vocês, mas de qualquer forma, ainda assim é um açaí nativo, tá bom? Bom, pessoal, a produção do açaí nativo ele começa em torno dos seus 5 anos, tá bom? Então tem que ter isso em mente, tá? Ele tem uma baixa resistência a estresse hídrico, tá certo? Porque o açaí naturalmente é uma espécie que se desenvolve aí em várzea, em áreas alagadas, áreas que têm muita umidade, tá certo? Então, naturalmente, ele não é uma espécie de terra firme, ou seja, ele não tem uma grande resistência, uma grande tolerância aí a estresse hídrico, tá certo? E baixo rendimento de polpa, esse asterisco é interessante eu falar, porque o baixo rendimento de polpa, quando a gente compara ele com as cultivares, tá certo? Naturalmente, quando eu não tinha as cultivares, eu não tinha como comparar se ele tinha ou não um baixo rendimento ou um alto rendimento. Então, esse asteriscozinho aí é para entender que esse baixo rendimento eu estou já fazendo uma comparação que mais tarde eu vou mostrar para vocês, certo? A mesma coisa serve para produtividade, tá certo? Eu não tinha antes as cultivares, eu não conseguia comparar com nada. Mas hoje eu tenho e eu consigo dizer que a produtividade do açaí nativo ele é baixa, tá certo? Em torno de 5 toneladas por hectare ao ano, podendo chegar a 8 toneladas por hectare ao ano, se fizer algum manejo aí, né, na área e tudo mais. Eu vou lá e compro um terreno que tem um açaizal nativo, por exemplo. Aí eu vou lá e começo a fazer um manejo nele para poder melhorar minha produtividade. Eu consigo chegar aí até mais 8 toneladas por hectare ao ano. Beleza? E o açaí nativo ele tem uma alta sazonalidade, pessoal. 90% da produção dele chega a ser, na verdade, 90% da produção do açaí na safra e 10% na entre-safra. Tem vezes, pessoal, tem regiões que a produção é tão baixa que nem é viável comercializar quando chega o período da entre-safra, tá? Então a sazonalidade do açaí na nossa cultura do açaí de forma geral, sempre foi um gargalo muito grande, tá certo? E aí, esses números aí traduzem um pouquinho esse drama para vocês, tá? Então, essas aqui são algumas características do açaí nativo que a gente tem que ter em mente. Show de bola? Agora vamos começar a falar de fato das nossas cultivares. Vamos começar pela primeira delas, que é o BRS Pará, tá? Lançado em 2005, ou seja, lançado há quase 20 anos atrás, né? Foi feito para atender o mercado de frutos e ele é apto, essa cultivar ela é apta para o plantio em terra firme e várzea, tá bom, pessoal? Muita gente pergunta, Ricardo, posso plantar as cultivares de terra firme na várzea? Pode, pessoal, pode sim plantar, não tem problema nenhum, tá bom? Muita gente pergunta isso aí porque a gente sempre gosta de ressaltar, né, que são cultivares de açaí de terra firme e tudo mais, mas não tem problema nenhum plantar em várzea, tá? O que é interessante, pessoal, que eu fiquei sabendo agora, revisando um pouco, né, a literatura para poder fazer esse slide para vocês, é que teve também uma cultivar que a Embrapa trabalhou em cima, mas não foi lançada, de açaí para a extração do palmito. Só que não foi lançada, só foi lançada a BRS Pará. Até esqueci o nome dessa outra BRS, mas não foi lançada, só foi a Pará mesmo, tá? Interessante isso aí. E a BRS Pará, pessoal, na documentação dela, que está na descrição aqui, ela foi originária de 3 ciclos de seleção. Eu vou falar desse ciclo de seleção para vocês entenderem esse processo de melhoramento. Porque muita gente acha que é como se eu pegasse a planta e mudasse ela geneticamente no laboratório. E não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Não é bem assim que funciona, pelo menos eu acho que não é bem assim que funciona na maioria das vezes, tá bom? É um trabalho mesmo de seleção gradual de plantas, tá certo? Então, muita gente fala, foi modificada geneticamente, muita gente acha que foi feito alguma coisa, assim, muito invasivo, um negócio assim de imediato dentro do laboratório, mas, como eu falei para vocês, é um processo longo, justamente porque várias seleções precisam ser feitas. Eu vou falar no caso do BRS Pará, porque está bem detalhado na documentação isso,
No BRS PyDegel já não está tão claro isso quanto está na documentação aí do BRS Pará. Mas o princípio é o mesmo, tá? Então, basicamente, cada ciclo, né, de seleção funciona da seguinte forma. Eles definem características desejáveis, né? Ou seja, eu quero achar eu quero, vamos supor, achar plantas aí que tenham uma alta produtividade e que produzam muito cedo. Beleza, então são essas características que eu quero procurar. Aí eu vou selecionar as plantas dentro de um plantio que já está estabelecido, né? Que tenham essas características aí que eu queria. Selecionei essas plantas, beleza. Aí eu realizo um novo plantio a partir dessas plantas, ou seja, com os frutos delas, realizo um novo plantio, e aí eu repito os passos anteriores até atingir uma homogeneidade desejável. Ou seja, primeiro plantio eu encontrei lá as plantas que eu queria com as características. Show de bola. Pego os frutos dela, faço um novo plantio. Observo e procuro outras características importantes. Agora eu quero uma produtividade ainda maior e um rendimento maior de polpa. Beleza. Procuro plantas que tiveram esse resultado, seleciono e faço um novo plantio e por aí vai, até que eu encontro uma homogeneidade de plantas aí que vão ter essas características que eu queria, tá certo? Então, para vocês entenderem que isso é um processo longo, vocês imaginam que cada plantio que eu for fazendo para começar a produzir, considerando que ele partiu de um açaí nativo, vai demorar 5 anos para começar. Aí, à medida que eu vou encontrando plantas mais precoces, isso vai diminuindo. Mas vocês já imaginam que para eu fazer aí 2 seleções, pode ser que demore quase 10 anos, né? Então, só para vocês entenderem como é que é o ciclo de seleção, não é nada, peguei uma planta, fui no laboratório e mexi nela lá, não é necessariamente isso, tá, pessoal? Isso é um trabalho de várias seleções consecutivas que eu tenho que fazer, beleza? Então eu fiz aqui um exemplo, estou montando aqui para vocês o primeiro ciclo de seleção do BRS Pará, né? E foi uma coleta de germoplasma aí de açaizeiros em população naturais do estuário amazônico e as características que a gente precisava, que a Embrapa desejava, né? Baixa altura para a emissão do primeiro cacho, pequena distância entre nós, ou seja, produção mais rápida, né? Enfim, para que a gente procure aquele açaí precoce que dê quando ele é baixinho, para que a gente, enfim, características aí das cultivares, tá? E destacada espessura do mesocarpo, tá bom? Essas aqui foram algumas características importantes aí que a Embrapa considerou no primeiro ciclo de seleção. Já no segundo ciclo de seleção, pessoal, foi considerado o número de cachos por planta ao ano, produção de frutos por planta ao ano e coloração dos frutos. O que eu quero dizer com isso? Frutas com maior número de cachos por planta ao ano, plantas que produziram mais frutos ao ano, né? E a coloração aí desejada. Eles não falam muito bem qual é a coloração que eles desejavam, mas deve procurar uma coloração que se aproxime da tonalidade que eles queriam. Isso foi observado aí ao longo de 3 anos, né? Ou seja, 3 anos, as plantas que deram mais cachos aí ao longo de 3 anos vão ser selecionadas. As plantas que deram maior produção de fruto ao longo desses 3 anos que foram estudados vão ser selecionadas e por aí vai. Beleza? Então esse é o segundo ciclo de seleção. E o terceiro ciclo, pessoal, eles observaram plantas com bom desenvolvimento vegetativo e bom perfilhamento. E aí, as sementes dessa terceira seleção foram utilizadas para lançar a cultivar. Certo? Então, só para vocês entenderem o processo, tá? Dessa seleção sucessiva aí que o açaí passa, ou que as cultivares, seja do açaí, seja de qualquer outra planta, acaba passando para a gente poder ter essas cultivares que a Embrapa lança. Certo? Agora vamos para as principais características da cultivar do BRS Pará, pessoal, tá? Vamos lá. Precocidade, né? A Embrapa destaca aí uma produção com aproximadamente 3 anos, tá certo? Ou seja, em comparação com o... O que é isso, rapaz? Tem um mosquito aqui no meio, me atrapalhando durante o vídeo. Como a gente viu, o açaí nativo
começa a produzir com seus 5 anos. Então, nós já tínhamos uma redução de quase 50% desse prazo desse início de produção. Então, já é muito relevante isso aí, tá bom? Então, a precocidade aí da produção com 3 anos é uma das características que a Embrapa pontua sobre o BRS Pará, certo? Alta produtividade, ou seja, consegue chegar até 10 toneladas por hectare ao ano, segundo os estudos da Embrapa, tá certo? Segundo a documentação da Embrapa. Isso já é o dobro aí do que um açaí nativo, sem nenhum tipo de manejo, consegue produzir, e já são 2 toneladas a mais de produção ao ano, considerando que vai ser ainda uma produção mais cedo do que o açaí nativo, né? Em comparação ao açaí nativo manejado, que é de 8 toneladas por hectare aproximadamente, certo? Considerando também que o manejo no açaí nativo, na mata, na várzea, é muito mais difícil do que na terra firme, tá? Então, isso aqui são 2 pontos interessantíssimos da cultivar, certo? E um alto rendimento de polpa que eles pontuam como sendo de 15 a 25%, tá? A mais aí do que o açaí nativo, beleza? Então, ou seja, temos mais produtividade, produzindo mais cedo e com um alto rendimento de polpa, certo? Beleza, show de bola. Mas, pessoal, para a gente garantir essas características, é necessário a gente realizar um manejo adequado e recomendado, ou seja, adubação de qualidade, seguindo as orientações que eles passam, irrigação, tá certo? Principalmente nas regiões aí que não tem índices pluviométricos tão elevados, quanto é comum aqui na parte nordeste do estado do Pará, né, na nossa região. Espaçamento adequado, roçagem do terreno direitinho e o manejo dos perfilhos. Além de outras etapas de manejo que eles também recomendam, mas que não é o ponto desse vídeo, tá? Então, para a gente garantir isso, a gente tem que manejar direito o nosso açaí. Caso contrário, a gente não vai ter essas garantias aí que a cultivar pode proporcionar, tá? E agora, pessoal, BRS Pai d'Égua. Muita gente não sabe... Meu Deus do céu, esse mosquito aqui vai me atrapalhar no vídeo mesmo, ó. Muita gente não sabe, pessoal, é assim que se pronuncia, tá? Pai d'Égua. É uma expressão aqui na nossa região para dizer que algo é muito legal, tá? Então, uma coisa é pai d'égua, é uma coisa muito legal, muito bacana, tá? Então, BRS Pai d'Égua vem dessa expressão aqui na nossa região, principalmente aqui do Pará, né? Eu nunca vi gente de outros estados falando, mas é possível que também seja de forma geral aqui da região norte, tá? Mas é interessante, é pai d'égua, tá, pessoal? É como se fosse pai da égua. Enfim, essa cultivar, pessoal, ela foi lançada em 2019, ou seja, bem mais recente do que a BRS Pará. Também foi feita para atender o mercado de frutos e ela é apta para o plantio em terra firme e várzea em região tropical também, certo? Então, mesma pergunta, Ricardo, BRS Pai d'Égua, posso plantar em várzea, no alagado? Pode, beleza? Pode sim. E quais são as principais características da cultivar, né, da BRS Pai d'Égua? Eu não falei do ciclo de seleção, pessoal, porque ele não está tão bem detalhado quanto do BRS Pará. O BRS Pará está bem direitinho pontuado os ciclos, do BRS Pai d'Égua não está tão claro assim. E aí eu, na verdade, não tem... o processo de seleção é bem parecido, apesar de que tem algumas características diferentes, né? Algumas, por exemplo, vamos dizer assim, características desejáveis aí diferentes que foram em busca no BRS Pai d'Égua, a região de onde foi coletado é diferente, enfim. Mas no fundamento é a mesma coisa, o fundamento é muito parecido, tá bom? Vamos lá. Então, principais características da cultivar. Precocidade, tá certo? Produção com aproximadamente aí 3 anos e meio, tá certo? Um pouco diferente aí do BRS Pará, mas não muda muita coisa, tá? Alta produtividade, né? Acima de 12 toneladas por hectare, ou seja, o BRS Pará já produzia bastante com 10. O BRS Pai d'Égua, segundo a Embrapa, consegue atingir produtividades acima de 12 toneladas por hectare. Muito interessante isso aí. Muito. Imagina produzir mais cedo e produzir já praticamente aí, mais
que o dobro do que o açaí nativo. Então é muito, muito interessante isso aí. E o alto rendimento de polpa de 30% a mais que os frutos de açaí tradicionais, ou seja, o açaí nativo. Ou seja, mesma coisa que eu falei para vocês, já vai ter uma produtividade muito elevada, com um rendimento aí 1/3 maior do que o açaí nativo, tá? Além de produzir bem mais cedo. Então, o BRS Paidego, pessoal, realmente foi uma cultivar aí muito interessante que a Embrapa desenvolveu e tem lançado aí, tem feito até um excelente trabalho de divulgação, diga-se de passagem, tá? Além disso, pessoal, há uma característica muito interessante da BRS Paidego, que ele é mencionado na documentação, mas também eu acredito que também seja uma característica do BRS Pará, mas não foi mencionada na documentação do BRS Pará, é que há uma redução da sazonalidade, pessoal, do BRS Paidego, né? A Embrapa, vamos dizer, coloca, através dos experimentos que eles fizeram, que é possível produzir até 46% da produção na entre-safra e 54% na safra, quando essa redução só ocorre quando é irrigado, tá, pessoal? Então, lembra do que eu falei para vocês? A sazonalidade do açaí, 90% da produção na safra e 10% na entre-safra. Olha para quanto cai, praticamente 50%. Ou seja, praticamente o que eu produzo na safra, eu tenho produção na entre-safra também, se for irrigado. Então, cara, isso aí é uma das coisas mais interessantes das cultivares. Eu digo das cultivares porque é o seguinte, eu acredito que a BRS Pará também tem essa característica de redução da sazonalidade, mas eles não mencionam isso na documentação. Já na Paidego, eles deixam isso bem claro na documentação que tem essa redução, tá bom? Então, por isso que eu só coloquei aqui nela, seguindo fielmente o que a Embrapa documentou, beleza? Então, você já percebe aí o quão interessante é o trabalho dessas cultivares, tá? E a mesma coisa, para a gente garantir essas características, a gente tem que realizar um manejo adequado, como eu já falei para vocês. Show de bola? Agora, bora falar um pouquinho da nossa experiência. Como eu falei para vocês, pessoal, não é uma documentação científica isso aqui, tá? Não estou fazendo nenhum experimento científico para comprovar absolutamente nada. Eu estou compartilhando a nossa experiência com coisas que nós identificamos através de observação e através de algumas coisas que a gente conseguiu aí pegar ao longo desses praticamente aí 3 anos, né, produzindo mudas, tá? Então, pessoal, a gente produziu aí aproximadamente 15 mil mudas, sendo 6 mil de Paidégua e 9 mil de Pará, tá bom? Por que a gente escolheu? Por que a gente ficou essa proporção, tá? Pessoal, por conta de disponibilidade, né? O BRS Paidégua está muito requisitado, as sementes dele, e a gente tinha do BRS Pará disponível. E a gente sabe que o BRS Pará tem um potencial muito grande também, tá certo? Inclusive, o nosso agrônomo na época também falou que um BRS Pará bem manejado, ele tem um potencial e tem um retorno tão bom quanto do Paidégua, tá? Então, a gente seguiu essas orientações e foi essa proporção que a gente usou para produzir, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma noção de como a gente foi fazendo aí o nosso plantio, desenvolvendo o nosso projeto, certo? Vamos lá, então, nossa experiência aí durante o tempo de viveiro, tá certo? Pessoal, no nosso viveiro, a gente separou as nossas mudas em bancadas, né, por cultivar, tá certo? Ou seja, nós tínhamos aí bancadas que eram específicas para mudas da BRS Pará e bancadas específicas de mudas da BRS Paidégua, tá? Então, a gente separou isso aí direitinho, não misturou nenhuma delas. E todas elas estavam sob as mesmas condições de espaçamento, de irrigação, de iluminação e de adubação, tá certo? Tudo isso, elas estavam no mesmo espaço e a gente estava fazendo o mesmo manejo para todas, certo? Aqui é um exemplo do nosso viveiro, tá certo? Que a gente tinha umas bancadas de BRS Pará, Paidégua e Paidégua, tá? Então a gente tinha
4 bancadas aí, acho que dava até mais uma aqui de pai d'égua, se eu não estou enganado, tá? De Pará, na verdade, acho que era a última. Enfim, tava bem separado aqui nossas bancadas, tá? Direitinho. Bancadas específicas para cada cultivar. Aqui nessa foto fica um pouquinho melhor de mostrar, tá? Então, espaçamento delas todo direitinho, todo igual, tá? Meio manejo de irrigação, meio manejo de sombreamento, tudo igual. Show de bola? E aí, pessoal, dentro do viveiro, quais foram nossas observações, tá? Ambas as cultivares tiveram um desenvolvimento parecido, tá certo? Tanto BRS Pará quanto BRS Pai d'Égua se desenvolveram muito bem no viveiro, tá? Sob as condições de manejo que a gente colocou elas, tá? Mas uma coisa chamou a nossa atenção, é que a BRS Pará, pessoal, ela foi mais tolerante à antracnose, eu esqueci de colocar aqui também a bipolares do que a BRS Pai d'Égua, tá? Ou seja, a BRS Pará, ela mostrou um pouco mais de rusticidade quando a gente fala sobre doenças, sobre fungos aí como a antracnose e a bipolares, tá certo? Então, desculpa, pessoal. Como foi que a gente observou isso, pessoal? Que as nossas bancadas de BRS Pará, a gente não tinha praticamente nenhum ataque de antracnose ou de bipolares. Já no nosso Pai d'Égua, existiam alguns focos de ataque. Existiam algumas incidências de antracnose lá, principalmente. De bipolares também, mais para frente, tivemos aí o ataque de bipolares bem pouquinho, mas foi muito mais de antracnose. Tá? E mesmo quando tínhamos bancadas vizinhas de Pará e de Pai d'Égua, a bancada de BRS Pará praticamente não sofreu nada com antracnose, tá certo? Mas no final das contas, as nossas mudas de BRS Pai d'Égua aí também se recuperaram muito bem. Então, no final das contas, é por isso que eu estou falando que elas tiveram um bom desenvolvimento dentro do viveiro, tá? Aqui é um exemplo ó, de mudas nossas de BRS Pai d'Égua sofrendo aí com um ataque de antracnose, tá? Vocês podem ver aqui os efeitos. Isso aqui é bipolares, existe uma pequena diferença entre eles, vocês conseguem, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas enfim. Agora, pessoal, nossa experiência no campo, né? Até agora, com 1 ano e 9 meses de plantio, tá? Pessoal, a gente separa o nosso plantio por setores com 20 linhas, tá certo? De cada cultivar, tá? Então, basicamente ficou assim o nosso plantio hoje, tá? Nós temos aí um setor de BRS Pará com 20 linhas de plantio, um setor de BRS Pai d'Égua com 20 linhas de plantio, um setor com BRS Pará de novo com 20 linhas e o restante que muitas vezes ficava quebrado, a gente misturou num setor só, tá? Então a gente tem basicamente isso aí, beleza? Para quem acompanha o canal já há algum tempo e as nossas redes sociais, você deve ter visto que a gente tem algumas plaquinhas aqui para identificar esses setores. Então a gente fez essa plaquinha BRS Pará aqui no exemplo, separando aí esses setores nossos, tá? E o que a gente notou dentro dessa nossa experiência de campo, tá? Primeira coisa, pessoal, relacionada ao BRS Pará, ele é menos tolerante ao estresse hídrico do que o BRS Pai d'Égua, tá certo? O BRS Pará, ele sofre mais com a falta de água do que o BRS Pai d'Égua, tá, pessoal? Ou seja, se você vai plantar o seu açaí em terra firme, e você... Eu não recomendo você fazer isso sem a irrigação, mas obviamente a gente tem que considerar que a irrigação é um negócio muito caro. Então, se você for demorar para fazer sua adubação, sua adubação, desculpa, sua irrigação, ou então você não vai fazer ela por um bom período de tempo, opte pelo BRS Pai d'Égua. Na nossa opinião, é uma recomendação que eu faria para uma pessoa que me perguntasse, porque pela nossa experiência, nós identificamos que o BRS Pai d'Égua sofreu menos com esse estresse hídrico
do que o BRS Pará, tá certo? Como tu identificou isso, Ricardo? Pessoal, nossa irrigação atrasou uns bons meses, tá certo? E nesse atraso aí, né, entrou no verão e nós tivemos perdas aí de mudas do nosso plantio. E a maior parte dessas mudas que nós perdemos estavam nos setores de BRS Pará. Já os setores de BRS Pai d'Égua, quase não perdemos mudas. Pouquíssimas nós perdemos, tá? Então, isso aí foi meio que comprovou isso que eu estou falando para vocês, tá? Pelo menos no nosso caso. Beleza. Então, isso aqui foi uma coisa que nós identificamos, tá bom? E, pessoal, o BRS Pará, ele começou a produzir com 1 ano e 9 meses lá. Eu já fiz um vídeo na semana passada sobre isso, né? Que o nosso plantio já começou a produzir com 1 ano e 9 meses. E era no setor de BRS Pará, tá? Então, a gente consegue, só para vocês terem uma noção do potencial da cultivar, tá? Que enquanto a Embrapa ela fala que o potencial dela produzir aproximadamente aí com 3 anos, a gente já consegue ter plantas produzindo com menos do que isso, seguindo aí um manejo adequado, com adubação, com irrigação, a gente consegue inclusive melhorar isso aí, tá? Então, isso foi um negócio muito interessante. Eu fiz um vídeo, assistam lá, vai estar aqui na descrição do vídeo também a referência para ele. Cliquem lá para vocês verem nosso açaí produzindo, tá? Então ele começou a produzir com 1 ano e 9 meses, certo? E o BRS Pai d'Égua até agora não produziu. Ele tem um pouquinho. O BRS Pai d'Égua, o setor de BRS Pai d'Égua, foi plantado, se eu não estou enganado, 1 ou 2 meses depois do BRS Pará. Ou seja, ele deve ter aí em torno de 1 ano e 7 meses a 1 ano e 6 meses, tá? Não chegou ainda em 1 ano e 9 meses. Mas pela nossa observação, não parece que ele vai produzir tão cedo quanto o BRS Pará no nosso caso, tá certo? Não está aparecendo isso. Mas, como eu mostrei para vocês, eles realmente têm uma diferença aí de precocidade, né? Por mais que um seja 3 anos e o outro 3 anos e meio, mas se o nosso começar a produzir com 2 anos e meio, vai estar dentro dessa precocidade ainda, tá? Nosso BRS Pai d'Égua. Então, é uma observação interessante que o que a Embrapa falou sobre essa diferença aí de precocidade, não sei se foi necessariamente de propósito, né, que eles colocaram essa diferença aí de 6 meses, mas por enquanto no nosso plantio ela realmente está se comprovando, tá bom? Ela está se comprovando essa diferença de precocidade, apesar de que nosso açaí começou a produzir bem mais precoce do que eles estimam, né? Bom, pessoal, no final das contas, aqui ó, vou mostrar para vocês como é que tá o nosso plantio hoje do BRS Pará, tá? O BRS Pai d'Égua tá um pouquinho menor que isso aí, mas não é muito, tá? Eu não tenho foto recente do Pai d'Égua, eu esqueci de tirar, mas tá muito parecido com isso aí também, tá? Não tem muita diferença não. E aqui já é o nosso BRS Pará produzindo, pessoal. O que vocês estão vendo aqui, ó, são as espatas, tá? Que é de onde vão sair as flores do açaí, tá bom? E vocês podem perceber aqui que tá quase no chão, né? Isso aqui é o chão, pessoal. Isso é a cobertura morta. Deve ter aí uns 20 centímetros do chão, mais ou menos, isso aqui, tá? Então já tá começando a dar. E, cara, isso aqui é muito interessante, é muito bacana. Vão lá assistir nosso vídeo que eu falo sobre essa produção precoce. Isso é muito legal, foi uma conquista muito grande, uma coisa que validou todo o nosso trabalho. E mostra também, pessoal, o quanto realmente essas cultivares cumprem o que prometem quando a gente tem aí um bom manejo, né? Seguindo de fato o que a Embrapa recomenda, ou pelo menos se aproximando muito disso, tá? Bom, pessoal, então esse aqui foi um vídeo que eu queria falar um pouco sobre as cultivares e mostrar a nossa experiência, tá certo? Isso aqui, repito, não é um experimento de caráter científico, não segue todas as boas práticas de uma pesquisa científica, mas
como eu falei para vocês, eu sempre acho válido compartilhar um pouco de experiência e de conhecimento com vocês. Deixa, pessoal, nos comentários se você teve alguma experiência parecida ou diferente. Eu acho muito bacana acompanhar isso, até porque a gente sabe que o açaí ele realmente tem características tem comportamentos diferentes em regiões diferentes, tá certo? Pode ser até que se eu tenha dado um pouco mais cedo, tenha tido a mesma experiência que eu em outra região, ou uma experiência bem diferente. Então eu acho bacana compartilhar isso aí, eu sempre leio, sempre respondo, tá bom? E para finalizar, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir nosso vídeo, deixar um comentário se você tiver alguma dúvida, como eu falei agora, ou se você quiser compartilhar sua experiência. E segue a gente no nosso Instagram, beleza? Galera, não se esquece de entrar no nosso site, visitar nosso site lá. Muita coisa bacana no nosso site. Muita coisa bacana mesmo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então, até lá!